Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, sou um dos trabalhadores da associação. Estou ajeitando as coisinhas aqui para a gente dar início ao nosso estudo evangélico. Olá, olá, olá! Vão adentrando nossa página, vão se acomodando, estando em paz, né? Peguei aqui o teminha. Muito boa noite, querida Denise. Seja bem-vinda, minha querida amiga. Estou aqui mais uma vez, partilhando conhecimento com vocês. Deixa eu só colocar aqui no capítulo do trecho evangélico e aí eu já dou os recadinhos. Boa noite, Airan. Seja bem-vinda. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Muito bom. Para quem não me conhece, né, novamente, eu sou Alessandro. Eu sou um dos trabalhadores da associação da Casa do Caminho, né? E venham partilhar o conhecimento com vocês aí, certo? Vão se acomodando, vão pegando a aguinha, né? Vão separando água para você, para o seu ente querido, para o seu pet. Boa noite, querido Décio, meu amigo, seja bem-vindo. Muito bom. Boa noite, querida Carla, seja bem-vinda. Um excelente estudo para nós. Isto é muito bom, muito bom. Deixa eu só ver onde que está o trecho aqui. É o 2:14. É isso. Creio que seja esse. Creio que seja esse. Espera só um instantinho, pessoal. Vão se acomodando. Segundo Pedro. Certo? Ah, esse aqui é compridinho. Mas certo, vamos lá. Vamos para os recadinhos. Sentado num lugar mais confortável, né? Pegar a água para ser fluidificada, tanto para você, para o seu ente querido e para o seu pet. Os recadinhos básicos que a gente vai seguindo aí é: a Casa do Caminho já está funcionando novamente presencial, tá bom? Durante a semana, no período noturno, de terça e quinta-feira, às 20 horas, tá? Terça e quinta. Às sextas-feiras, às 14 horas, tá bom? Às 2 horas da tarde, no período da tarde. No sábado, a evangelização das crianças no período da manhã, a partir das 8 horas da manhã, tá tendo, tá bom? E aos domingos, em 3 horários no período da manhã, que seria às 9, às 10 e às 11 horas. Tá certo? Esse foi o primeiro recadinho. Lembrando que tem que estar utilizando a máscara, tá? Para estar lá dentro. Vai ter higienização de álcool em gel, vai ter o espaçamento, tudo certinho. Aferição da temperatura, desculpa. Então vamos continuar seguindo o protocolo aí. A Covid ainda não acabou, a gente tem que continuar nos cuidando aí, tudo para a gente não se contaminar, beleza? Lembrando, para quem quiser comparecer presencialmente, a gente pode fazer de três formas bem básicas. As duas primeiras seria via Facebook, você mandar um recado no Messenger do Facebook, assim você consegue marcar o dia e o horário que você está querendo comparecer, tá bom? Via WhatsApp, que também o número se encontra na página do caminho, ou presencialmente, quando você for lá, você pode remarcar, né, para a próxima palestra,
ou comparecer no bazar e conversar com a nossa querida Deis, tá bom? O bazar também ele está funcionando no período de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas, e sábados e aos domingos a partir das 10 horas da manhã, tá bom? Beleza? Os recadinhos foram dados. Lembrando das doações, que é muito importante. Todas as doações que a gente recebe das roupas, calçados, livros e os outros utensílios, a gente converte nas vendas para que possamos fazer o pagamento dos nossos compromissos mensais, que seria a conta de água, a conta de luz, tá? O aluguel também ajuda bastante, ok? E na parte da doação dos alimentos que fazem, né? Nós fazemos a montagem da cesta básica, a gente recebe todos esses mantimentos, a gente faz a formação da cesta básica para atender os nossos irmãos e irmãs necessitados. Também, além da parte do alimento, a gente solicita a doação dos utensílios básicos de higiene, um papel higiênico, uma pasta de dente, um sabonete. Isso também é de grande valia, certo? Deixa eu dar uma voz dos recadinhos aqui de boa noite, querida Marilene, minha querida amiga, seja bem-vinda. Querido Manuel, o rapaz do café, que faz um café muito bom na Casa do Caminho, seja bem-vindo. Isso aí, meu querido amigo. Esses recadinhos básicos, né? Lembrando também, para quem quiser colocar os nomes para as vibrações, coloca o nome completo, né, de todas as pessoas que você quer. Se tiver encarnada no finalzinho, você coloca encarnado. E também, se quiser colocar o nome dos desencarnados, coloca o nome completo e no finalzinho você coloca lá desencarnados. E para quem não se sente confortável de não colocar o nome aqui, né, na verdade, não tem problema nenhum. Você pode ir lá no nosso message, mandar lá em off, mandar o nome de todo mundo que você quer colocar para as vibrações e a gente coloca nas nossas listas de vibração, tá bom? Certo, pessoal? Muito bom ver vocês aqui. Marlene Souza, seja bem-vinda, minha querida amiga. Hoje o tema é muito importante, é 169 do livro Pão Nosso, Os Olhos. E para quem quiser também acompanhar o trecho bíblico, a gente vai ler o livro de Pedro, né? Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 14. Tá certo? Deixa eu só aumentar o brilhinho aqui da telinha. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Espero. Certo? Todos estão bem aí? Todos confortáveis? Hoje, mais uma vez, estou apresentando a live com vocês. Dei uma folguinha aí de alguns dias para nossa querida amiga Renata, que ela estava precisando muito. Então, bora, né? Hashtag compartilhamento da nossa página do caminho nas redes sociais, né? Para a gente levar mais esse conhecimento a tantas outras famílias e tantos outros irmãos necessitados do conhecimento evangélico do nosso querido Mestre Jesus e de Deus. Não esqueça de dar os coraçõezinhos, que é muito importante também, que a gente tenha um engajamento aí de chegar a mais gente. E quem não puder assistir a palestra online, que nem a gente está fazendo agora, online, nos dias terças e quintas e aos domingos, às 20h20, né? Quem não quiser assistir online, não tem problema, vai estar salvo na página do Caminho, pode ver depois. E quem também não tiver o Facebook, quiser compartilhar aí com o pessoal, todos os vídeos, todas as lives que a gente faz, a gente consegue enviar lá para o YouTube. Tá certo? Todos ok aí? Querida Maria do Carmo, seja bem-vinda. Kleber, meu querido amigo, seja bem-vinda. Regina Bobará, seja bem-vinda. Muito bom ver vocês aqui. Muito bom, muito bom.
Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Certo? Todos preparados? Prontos? Lembrando, quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados. Eleve seus pensamentos a Jesus. Abra o seu coração. E para quem não se sentir confortável, não tem problema nenhum, mantenha seus pensamentos em Jesus, em Deus, e mantenha também seu coração aberto. Certo? Bora lá? Então, assim, com muita alegria, com muito amor, muita compaixão, com muita satisfação, Senhor, estamos mais uma vez aqui, através dessa oportunidade, adquirindo conhecimento dos seus ensinamentos. Humildemente pedimos, Pai, que tenhamos as compreensões das reflexões no dia de hoje. Nos ensina a guardar no nosso íntimo, na nossa consciência. Nos ensina a colocar em prática para o nosso aperfeiçoamento, para que possamos nos tornarmos pessoas melhores, para que possamos estar cada vez mais em sintonia contigo e com nosso Mestre Jesus, que possamos ter essa afinidade de um pai, de um filho, de um mestre, de um aprendiz, que possamos cada vez mais servi-lo na sua seara, sendo exemplo, levando a sua presença, levando o teu amor, a tua compaixão, o teu carinho àqueles irmãos e irmãs necessitados. Que através dessa oportunidade, Senhor, possamos enxergar o mundo com os teus olhos e assim continuarmos na fenda da evolução. Agradecemos também aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram já nos nossos lares, a equipe espiritual da Casa do Caminho, o dirigente espiritual da Casa do Caminho, Dr. José Maurício. Agradecemos também aos nossos mentores em particular, que nos auxilia, que nos ampara, que nos orienta. Agradecemos também aos professores e aos alunos que se colocam à disposição para esse momento. E também agradecemos a presença dos irmãos e irmãs que vêm através dessa oportunidade buscar o esclarecimento, buscar o alimento da alma, e assim continuarem na sua evolução. Obrigado por essa oportunidade, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom. Certo? Bora lá? Então, o nosso livro é do nosso querido Chico Xavier, esse daqui é o Pão Nosso, tá? Pão Nosso. Essa versão que eu tenho é de bolso, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Estamos na lição 169, que diz no livro de Pedro, segundo Pedro 2,14. Eles têm os olhos cheios de adultério. Olha lá. O que a gente vai tirar dessas informações agora? Vou ler o trecho evangélico e dou continuidade aqui com vocês nas explicações e a gente traz um pouquinho do esclarecimento do Emmanuel. Então, a gente está lá no 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Mas a gente vai começar bem antes, para a gente entender. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Certo? Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. Quem seria o nosso mestre? Querido Mestre Jesus. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida moral deles. Olha lá, desses falsos profetas vão explorar vocês. Essa vida moral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas
vão falar mal do caminho da verdade. Olha lá. Lembra aquele dedinho lá que a gente aponta para o outro, né? A gente aponta um dedo e tem 3 para nós. Olha o que essa trecho vai nos dizer. Em sua ambição pelo dinheiro, em falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está cortado. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas jogou ao inferno, né, que a gente conhece como umbral, e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar um mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo do que não a queriam saber de Deus. Olha lá que interessante, né? De Deus, né? Obedecer a Deus. Tá, queríamos saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou todos que deveriam obedecer a Deus, e Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-a com fogo, e exemplo de que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias, esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ao ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor, olha lá, que nos mostra o Senhor sabe como livrar das aflições das pessoas dedicadas a Ele e também como guardar aos maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Tá? Isso daqui é uma informação que a gente já vai usar. Espera só um instantinho. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezaram a sua autoridade. Então, para a gente só acrescentar, Deus ele não vai punir ninguém, né? Se a gente segue um Deus bom, soberano, caridoso, amoroso, ele não vai nos punir. O que nos pune é a nossa própria consciência, porque dentro de nós já existe a consciência divina do que é certo e do que é errado. Mas cabe a nós fazer as boas escolhas, né? Por isso que a gente tem o famoso livre-arbítrio. Quando a gente faz as nossas escolhas, a gente está fazendo a ação do nosso livre-arbítrio. Aí ele continua. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insulta. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, nos acusam com insultos na presença do Senhor. Mas esses homens agem com instinto como animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Aí ele continua. Eles xingam aquele que não entendem, porque tudo isso eles são destruídos com animais selvagens e pagarão com o sofrimento que causarão aos outros. Ele tem o prazer em satisfazer em pleno dos seus desejos imorais. Quando reúnem com vocês, são uma vergonha em escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Então, esse trecho, antes de chegar na parte que a gente vai falar, ele vai falar do que a gente olha, do que a gente está buscando, o que a gente consegue enxergar. Se temos os ensinamentos bíblicos, né? Graças a Jesus, a gente tem esse livro sagrado, a gente faz as nossas próprias escolhas, a gente só escolhe aquilo que nos convém. A verdade está para todos, mas nem todos está para a verdade. Né? E nem todos querem saber da verdade. Querem viverem a vida que escolherem, mas se esquecem que as más escolhas, né,
faz a gente pagar preços caríssimos. Então, o que a gente precisa entender sobre isso? A gente precisa observar, ter bons olhos e ter discernimento nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Certo? Aí, só para finalizar, não pode ver uma mulher sem que desejem e seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Engana as pessoas fracas, só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou dinheiro que iria receber fazendo o mal, e foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou com a voz humana e acabou com as loucuras dos profetas. Então, só para a gente ter entendimento, a gente, a todo momento, a gente faz as nossas escolhas e a gente acaba sendo o adúltero, né? A gente acaba pecando em relação às nossas escolhas, às más escolhas, né? Por que disso? Porque ainda a gente é imperfeito, a gente é imaturo, a gente não tem uma moral mais sólida, a gente não tem uma consciência mais ampla e por isso que a gente acaba tendo o adultério, né? O adultério da verdade. A gente acaba escolhendo as coisas erradas no mundo porque a gente se compraz com isso. Mas os ensinamentos evangélicos, os ensinamentos que a gente está tendo semanalmente em relação aos estudos, é para que possamos amadurecer o nosso espírito, a nossa moral, o nosso intelecto, que possamos enxergar a beleza que está à nossa volta, que a gente consegue enxergar o outro, por mais que seja pecador, assim como nós, que compreendemos que é o irmão que está na ignorância, assim como nós também estamos na ignorância ainda. Nossa, é porque a gente está aqui adquirindo estudo evangélico que a gente vai se considerar superior ao outro. Não, a gente tem que dar graças a Deus por essa oportunidade de termos esclarecimento, né? De termos a vontade de se alimentar dessas informações evangélicas e buscar o melhoramento da nossa conduta. Lembrando que no passado a gente já se encontrou também nas condições que a gente vê os nossos irmãos hoje. Aquelas pessoas que roubam, que matam, que se prostituem, que fazem N coisas. A gente também já fez isso no passado. Né? A gente se arrependeu dos nossos pecados? A gente está se arrependendo, a gente está buscando o esclarecimento, a gente está buscando o melhoramento da nossa conduta. Então, vamos adquirir os olhos, os bons olhos. Então, o querido Emmanuel, ele vem nos trazer a seguinte informativa. Os olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Então, a gente só quer aquilo que a gente deseja, a gente vai achar bonito aquilo que nos convém. Aí ele continua. Raros os homens que utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. Né? O conteúdo que eu quero assistir é uma reportagem de uma violência, é uma novela que não traz nenhuma informação boa, que só traz a ganância, só traz o desprezo, os maus tratos, N coisas que aparecem, que é da nossa realidade. A gente se sente interessado por isso. Mas isso que a gente faz é um adultério, porque a gente se convence, se compraz com aquilo que o mundo está oferecendo. Mas a gente não se compraz os ensinamentos evangélicos de Jesus. Né? Então são poucas as pessoas que têm essa visão, que sai desse foco e busca enxergar as outras coisas, busca enxergar que aquilo que está acontecendo é uma coisa ruim, beleza, o que eu, ser humano, posso fazer? Uma oração, uma caridade? Eu posso parar de assistir o conteúdo
da televisão, eu posso ler um livro salutar, eu posso escutar uma palestra que edifica a minha casa, que edifica o meu espírito, a minha consciência. São as escolhas que a gente tem que fazer. Ele continua. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Então a gente consegue, e muitos de nós conseguem sentir prazer em ver uma violência, em ver um conteúdo X, um conteúdo Y. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso nos deixa na escuridão, nos deixa um cego por causa da verdade, né? A verdade está aqui, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ir buscar a informação. Aí ele continua. Homens comuns habitualmente pousam os seus olhos em determinada situação apenas para fascinar os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhe dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva e assim possibilidades de lucros pessoais imediatos que lhes possa oferecer. Então a gente vai atrás daquilo que nos convém, aquilo que vai nos trazer benefício imediato. A gente acaba esquecendo que esse momento que a gente está vivendo é temporário. A gente está aqui para aprender, para nos aperfeiçoarmos, para sairmos melhores do que já entramos. Né? Qual conteúdo que eu quero observar? Qual o conteúdo que eu quero adquirir? Com quais olhos eu quero enxergar o outro? Com mais amor, com mais carinho, com mais respeito? A gente tem que exercitar as virtudes que está dentro de nós. Se a gente não exercita, a gente vai encontrar feiura em tudo, a gente vai encontrar desgraça em tudo, que a nossa vida só tem problema, que a nossa vida é isso e aquilo, que as coisas estão assim por causa de Deus, por causa disso. Não, a gente tem que parar com isso. As coisas acontecem porque Deus permite para o nosso aprendizado. Cabe a nós, eu lembro sempre a vocês, e também busco colocar em prática se eu tenho essa oportunidade aqui, eu vou exercitar. Como que eu posso enxergar a próxima situação? Infelizmente o irmão está roubando. Que tragédia. Que Deus perdoa ele, assim como eu também quero perdoar. Que ele possa responder pelos seus crimes, conforme a lei do homem. E também conforme a lei de Deus, que ele se arrependa e corrija a sua vida e se torne uma pessoa melhor. Quando a gente não exercitar isso, a gente vai enxergar os olhos da carne, a gente vai enxergar somente o que está acontecendo de ruim. Mas quando a gente coloca em prática, a gente exerce aquele enxergar o mundo com os olhos de Deus. E assim a gente vai se transformando os nossos sentimentos, o nosso ponto de vista em relação a X, Y e Z. Aí ele continua. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização dos laços menos dignos. Se é uma irmã ou um ser humano, assim por dizer, não compactuam com os nossos ideais, a gente já vai julgar, a gente já vai condenar, a gente vai falar assim, essa pessoa não é digna do meu amor, essa pessoa não é digna da minha amizade. Se a gente começar a enxergar assim, a gente vai enxergar defeito em tudo. A gente vai reclamar de tudo. Aí a gente tem que parar, colocar nossa consciência à vida, né, à tona, raciocinar, tá, esse irmão que está passando por isso, o que eu posso fazer? Posso fazer uma oração para ele? Posso pedir para Deus clarear a mente dele, para que ele possa enxergar a vida da melhor forma possível, que ele saia dos seus pecados, que ele saia da sua má conduta?
Cabe nós, seres evangélicos, né, que a gente está sendo evangelizado pelos ensinamentos de Cristo, exercitar a nossa parte como cidadão de bem. Aí continua, olha lá, né? Não reconhecem, tá? Aí ele continua. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Os olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho e que prosseguem. Então, se a gente exercitar como Simão Pedro, aquele olhar de que, nossa, aquele irmão errou, eu posso tirar de que não cabe a mim julgar, não cabe a mim condenar, não cabe a mim apontar o dedo, cabe a mim assim, enxergar que é um irmão que ainda não conhece a luz, que não conhece os ensinamentos evangélicos, que eu posso fazer uma oração para ele, e também enxergo que não devo, eu como um ser humano, repetir os mesmos pecados que ele, ou repetir os mesmos erros que ele. Aí ele continua, né? Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações da malícia. O homem cristalizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Então, para a gente ter um entendimento sobre esse trecho, o mal é a ausência do bem. Aquelas pessoas que agem por ignorância. A gente também já passou por esse processo muito mais grotesco. A gente ainda tem os resquícios da nossa ignorância. Por isso, Deus é misericordioso. Estamos aqui buscando a nossa evolução, o nosso amadurecimento. A gente tem que regaçar a manga e exercitar o nosso dever aqui. A nossa obrigação é exercitar as nossas virtudes. Tenho problemas, como qualquer outra pessoa do mundo? Tenho. Tenho as dificuldades? Tenho. Tenho as minhas limitações? Tenho. Você tem que colocar essas perguntas na cabeça. Tenho. Tenho N coisas, mas o que eu posso fazer para melhorar? Posso ser um pouco mais amoroso com meu irmão, que é ignorante comigo? Posso. Eu posso tratar outra pessoa que me trata mal com educação? Posso. É isso, é enxergar possibilidades melhores, é enxergar a vida com otimismo, não com pessimismo. A minha vida tá tá acontecendo N coisas. Eu vou ficar assim, eu vou reclamar e não vou fazer nada. Se a gente fica assim, a gente entra numa escuridão total, numa ignorância total, porque a gente já tem um conhecimento. A gente não pode falar que a gente não sabe de uma coisa que a gente já está sabendo. Eu não sei o que fazer. Vai atrás de um livro que traz uma informação salutar. Os livros espíritas, as palestras espíritas, né? Que nos traz essas informações que a gente precisa. Tem tanto conteúdo gratuito na internet, basta a gente saber filtrar, saber enxergar, buscar as informações necessárias, saber extrair isso, colocar na nossa vida e praticar. É assim. Não quero buscar nada disso, Alessandro. Eu confio na Bíblia. Então, lê a Bíblia, vai lá, tira as informações necessárias, né? Aquilo que vai alimentar a sua edificação, seu amadurecimento e vai se modificando. Certo? Espero ter passado certinho para vocês essa reflexão que o nosso querido Emmanuel nos trouxe, né? Que a gente possa, através dessa oportunidade, enxergar com os outros olhos, a partir de hoje, o nosso irmão que se encontra dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente profissional, dentro do nosso círculo social, e assim a gente julga menos, condena menos,
adultera menos, né, nesse sentido de pecar, né, de ficar julgando tantas as pessoas, e a gente consegue exercitar a nossa compaixão, consegue enxergar que a conduta do outro já não é mais correta, que a gente não precisa repetir, e assim a gente vai nos modelando e se transformando em pessoas melhores, certo? Então a gente vai agora para o nosso, para a nossa doação, né? Através das vibrações. Depois a gente vai para nosso passe e finalizamos com o término das nossas orações, certo? Então, quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados, mantenha seu coração ligado a Jesus e a Deus novamente. E quem não se sentir, mantenha os seus olhos abertos, mas seus pensamentos com Jesus e com Deus, certo? Então, nesse exato momento, vamos envolver não somente o nosso planeta Terra, mas a nossa galáxia, o nosso universo, em todo o nosso amor, em todo o nosso carinho, em toda a nossa compaixão. Quando a gente envolve esse todo, nos incluímos também para recebermos esse amor, para recebermos esse carinho, essa ternura. A gente consegue doar a todos os nossos irmãos e irmãs necessitados. Que os nossos dirigentes das nações possam receber nosso discernimento, o nosso amor, a nossa esperança, a nossa fé. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram na ignorância por não ter o conhecimento evangélico, que se encontram em guerras, em violência, recebam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compaixão, a nossa alegria. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos, tanto da carne assim como do espírito e da mente, receba a nossa esperança, a nossa fé, nosso desejo de cura. A todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, recebam todo o nosso amor, toda a nossa esperança, toda a nossa fé, toda a nossa harmonia. A todos os irmãos que dirigem as outras religiões, que possam conduzir a nação da melhor forma possível, doamos o nosso amor, a nossa compaixão, a nossa alegria, para que o Evangelho do Mestre Jesus entre em cada coração, em cada consciência. E assim, Senhor, que possamos vibrar por nós mesmos, fazendo transbordar todo esse amor, todo esse carinho, toda essa compaixão, toda essa fé e esperança. Por onde caminharmos, possamos levar a sua presença, os teus melhores sentimentos, assim como os nossos melhores sentimentos aos nossos irmãos necessitados. Que possamos enxergar eles com os bons olhos, com os olhos do coração e da alma. Que possamos abençoar cada um deles em pensamento, em escrita e em fala. Que possamos nos tornarmos pessoas melhores, que possamos nos tornar exemplos da sua seara viva aqui na Terra, e assim cada um de nós sermos preenchidos pela sua presença. Agradecemos por esse momento, por essas doações, e nesse exato momento também os nossos irmãos espirituais estão cada vez mais felizes pelas nossas melhores escolhas, pelas nossas melhores condutas, pelo arrependimento que tivemos das nossas inclinações no passado, mas pela coragem que estamos tendo nesse exato momento de prosseguir em frente
de levar o amor para dentro do nosso lar, para dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração. E cada vez mais que a gente faz isso, a gente se une ao Criador com muita alegria, com muita paz. A gente consegue sentir a diferença e enxergar a diferença no nosso dia a dia. A gente traz mais vida, mais alegria, mais amor. Quando a gente se conecta com o Criador, a gente já recebe todo o auxílio que a gente precisa. As nossas dores somem, o nosso coração fica mais leve, a nossa mente fica em paz, o nosso espírito se sente alegre. E é isso que o Criador quer. É isso que a gente tem que buscar diariamente. Por mais difícil que esteja a nossa vida, que possamos, dentro da nossa consciência, no nosso íntimo, recorrer às nossas orações, clamando a Deus, pedindo auxílio a Ele, e Ele sempre irá estar com as mãos estendidas para nos socorrermos. Que possamos vencer o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa ignorância, e assim deixar reinar dentro dos nossos corações o amor, a paz, a alegria. Os nossos irmãos espirituais novamente já nos agradecem, já organizaram os nossos centros de força, colocou a água fluídica para tomarmos, para nos sentirmos melhores, para continuarmos ao nosso tratamento. Cabe a nós agora mantermos isso durante a semana até o nosso próximo encontro, através das orações, através de doação dos nossos melhores pensamentos ao mundo e às pessoas. E cada vez que a gente faz isso, que possamos lembrar que a gente transborda o amor de Deus, a cura de Deus e a alegria de Deus. Nesse momento, caminhamos para o final e o encerramento da nossa palestra. Querido Mestre Jesus, Deus, toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, aos nossos mentores, aos professores, aos irmãos e irmãs que vêm aqui buscar esse conhecimento, agradecemos por essa oportunidade. Que cada um de nós possamos estar firmes nessa fenda da evolução, cada um de nós auxiliando um outro, tendo bom compaixão, tendo bons olhos para estender as mãos aos necessitados, sem julgamento, sem crítica, sem reclamação, apenas doando o nosso amor e o nosso carinho. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Deus, com todo amor e carinho, que possamos estar aqui na próxima semana ou na próxima palestra, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom. Certo, pessoas lindas e maravilhosas, todos bem? Vou até um golinho da minha água aqui para recompor. Agradecer essa oportunidade. Já está até um pouquinho mais rouco, mas é assim que a gente possa se exercitar, colocar em prática tudo isso que a gente vem aprendendo. Vai ser difícil? Lógico que vai ser, porque Jesus mesmo disse, né, que a gente vai passar pelas nossas aflições, pelas nossas frustrações, mas cabe a nós mantermos firmes, mantermos ao lado de Jesus, que Jesus vai nos amparar, vai nos mostrar o caminho e iremos continuar na fenda da evolução, certo? Deixa eu só mandar um oi pro pessoal que entrou, né? Com muita alegria. Querido Eric, Miki e Caio, seja bem-vindo, meus queridos amigos. Alessandra, querida amiga, seja bem-vinda. Elsa Araújo, seja bem-vinda novamente.
Quem mais? Ale Veiga, seja bem-vinda, minha querida. Ju Sconza, seja bem-vinda, minha querida amiga. Manda um beijo pra Mari. Quem mais? Quem mais? Pera. Maria do Carmo, seja bem-vinda. Durvalina mandando suas estrelinhas, muito obrigado. Pessoal mandando seus emojis de amor e carinho, gratidão, vibrações. Isso é muito bom. Certo, pessoas lindas e maravilhosas, que possamos estar aí firmes novamente. Tenha uma ótima semana, né? Um finalzinho de semana. E até a próxima. Tá ok? Tchau, tchau, gente. Desculpa de ter passado do horário, viu? Mas foi muito bom. Beijo, tchau, tchau.